Boa. Obrigado. Uau. Oi? Valeu, valeu. Olha, até 5 minutos atrás eu estava bem, agora estou tremendo. Olha que legal. Bom, primeiramente, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. É incrível, é muito incrível. Antes de tudo, eu estava tocando aqui, nós estávamos tocando e não sei se vocês notaram, mas vocês declararam que vocês podem amar, vocês podem perdoar. Tá? É uma declaração muito forte. E quando foi me passada a questão do perdão, eu sentei, eu parei, eu pensei, eu estudei, eu fui atrás e a pergunta que fica é: nós temos dimensão do tamanho da força que você entende que é o perdão? Você entende o que significa o perdão? O que o perdão é para você? O que o perdão transforma? E o não perdão também, né? Então, primeiramente eu vou pedir para que você permita que eu ore por você, tá? Eu tenho isso, eu não... Quando eu estou orando com outras pessoas, se alguma pessoa está orando junto, eu gosto de ouvir o que ela está orando. Mas eu também gosto de orar pelas pessoas, então me permita, peço que você abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pela oportunidade dessa noite, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui. Senhor, conduza do seu jeito, Senhor, faça da sua maneira, que não seja o homem, que não seja a vontade do homem, que seja a vontade do Senhor falando aos nossos corações, Senhor. Que assim como o Senhor faz todas as quartas-feiras, que essa quarta não seja diferente, Pai. Independente de quem suba aqui, que seja a sua palavra pregada para todos nós, Pai. Eu te peço que o Senhor conduza do início ao fim, dos louvores até a hora de ir embora, Pai. E eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, cada um que vai assistir esse culto, Pai. Que essas pessoas sejam alcançadas e transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Vamos lá. Bom, a princípio, o que é o perdão? Ah, tá, perdão, desculpa que estava fora. Vamos lá. Exatamente, que eu vi ele baixando ali, opa. Vamos lá, o que é o perdão? O dicionário diz que o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre a pessoa ou por si próprio. A princípio nós temos aqui, que ele fala que o perdão é a ação humana de se livrar da culpa, ofensa ou dívida e etc. A partir do momento que você entende que você tem que se livrar daquilo, é porque não pertence a você. Se não pertence a você, você não tem que andar agarrado com aquilo. Certo? É o perdão. O perdão te livra de qualquer coisa. O perdão te liberta. O perdão te transforma. E é incrível quando você pensa isso, porque a partir do momento que você começa a caminhar, a partir do momento que você começa a ter uma vida com Deus, você entende que o quão era pesado o seu passado para você. Você entende o quão era complicado viver aquela vida, e quanto mais você caminha com Jesus, mais Ele te ensina como você deve andar. E a questão do perdão, da libertação, é uma coisa que transforma a vida e ou te prende ou te leva. Aí vai depender de você para onde você quer ir. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa. O que significa que ressentimento, raiva, rancor não pertencem a Deus. Por isso que você está liberto. Por isso que você se liberta a partir do momento que você perdoa ou você pede perdão. Você se liberta daquilo que não é de Deus. Raiva não é de Deus, rancor não é de Deus, ódio não é de Deus. Coisas ruins não são de Deus. Os pensamentos negativos que você tem sobre você ou sobre outras pessoas não é de Deus. São coisas feitas para te segurar. E se são coisas que te seguram, te abrem um buraco, te jogam lá dentro. E para você sair disso, como é que faz? Por que perdoar e me perdoar? Vou abrir aqui. Aí se você puder colocar aí para mim também. Mateus 6, 14. Deixa eu abrir aqui. Cadê você? Aqui, 6, 14.
Mateus 6,14 diz que, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem a vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E se você dá intenção a isso, se você dá atenção para isso, você entende como é muito forte o ponto de que se você não perdoa, Deus não perdoa você. Se você não libera o perdão, por que Deus vai perdoar você? Mas a partir do momento que você perdoa, a partir do momento que você libera o perdão, Deus também perdoa você. Deus é justo. Deus o tempo todo Ele é amor, Ele é bondoso, Ele é justo, Ele é Deus. Que semelhança nós estamos tendo a Deus a partir do momento que nós deixamos esses sentimentos ruins barrarem nossa vida. E hoje a proposta de falar do perdão, porque como eu disse, para mim é algo muito forte. A partir do momento que eu fui atrás disso, eu entendi a dimensão disso. E a ideia disso tudo não é te fazer se sentir uma pessoa ruim, ou você, por exemplo, podemos ter aqui pessoas que têm a dificuldade com o perdão. Podemos ter aqui pessoas que passaram por situações de dificuldades que te fazem sentir um peso, porque uma dificuldade, uma limitação, que você não consegue liberar tal palavra, que você não consegue liberar tal sentimento. E a proposta de hoje não é te lembrar disso, mas te libertar disso, te fazer ser livre, te fazer prosperar e crescer, porque Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é justo, e a partir disso esses sentimentos não podem existir dentro de você. Em Lucas 6, 37, não julguem os outros e Deus não os julgará. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Vocês podem ver que em todo tempo, Deus sempre coloca condições na nossa vida. Você quer? Faça. Vai ser isso, isso, isso. Se você não quer, tudo bem, não faça. Mas vai ser assim, assim, assim. O caminho é seu. Mas a partir de todo tempo, Deus mostra como Ele é bondoso conosco. Em todo tempo, Deus demonstra como Ele é benigno, como Ele é gostoso de viver ao lado dEle, como é prazeroso e seguro você entender que você caminha com Deus e que em nenhum momento te desampara, que em nenhum momento te deixa, que em nenhum momento te faz, mesmo durante as tribulações, mesmo durante as dificuldades, Deus com as suas mãos sobre a nossa vida, em nenhum momento permite que as maldades do mundo nos aflijam, e a partir disso somos espelhos de Deus. Se somos espelhos de Deus, precisamos tirar tudo isso da nossa vida. Colossenses 3,13, eu estou puxando uma sequência aqui, que todo momento fala de perdão, porque não é um livro específico que fala do perdão, mas é a Bíblia inteira que tem o perdão. O que significa que quando Jesus morreu, Ele trouxe o perdão para nós, e o perdão é eterno. Hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, hoje nós temos acesso ilimitado à presença de Deus, basta nós corrermos atrás disso. E o que eu quero trazer para cá hoje é que você sinta cada vez mais essa possibilidade de correr atrás do Espírito Santo. Colossenses 3,13, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como... vamos lá. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Cara, aí aqui, eu acho que aqui a coisa fica mais interessante. Em Mateus 5, vamos voltar aqui, só um minuto. Mateus 5, 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que fica com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo para o tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo,
antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, e o juiz o entregará ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. E aqui, todo esse cenário aqui, nós temos isso imaginando, né? Nós caminhamos com alguém que vai nos entregar para alguém que vai nos prender. E aí, enquanto eu estudava, aqui foi dito que vocês ouviram que foi dito aos antepassados: não mate, quem matar será julgado. Seguinte, Jesus fala: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quando Jesus fala sobre o lembrete dos antepassados de não matar, ao mesmo tempo ele está assemelhando, está ligando ao peso da sua falta de perdão, de julgar o outro, como a morte, como o assassinato. Jesus vê da mesma forma a sua falta de perdão como o assassinato. Os dois têm o mesmo peso e você será julgado pela mesma maneira. E quando é dito que, vou até puxar aqui que fica bem mais fácil, vamos lá. Portanto, não, mais abaixo. Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. Esse tribunal aqui, na verdade, não é uma sentença, onde você vai sentar e alguém vai julgar você, e vai dizer, você fez isso, então você vai ser condenado e você vai ser preso. E até que você pague a sua multa toda, você não sairá. O que está dizendo aqui é que, na verdade, que o seu tribunal é o seu ego, é o seu egoísmo, é onde você para olhar e diz, eu não vou perdoar ele porque ele fez isso comigo. A partir daí você sentenciou você mesmo. A partir daí você está preso. Você fica preso. A sua cadeia, na verdade, é você mesmo prendendo o seu Espírito Santo, impedindo que ele possa prosperar e levar você para frente. E enquanto você não pagar a multa toda, você não sairá. O que significa que se você não perdoar, meu amigo, você não vai sair disso. Você não vai voar, você não vai para frente. É isso aí, entendeu, né? Pegou. Cara, e assim, enquanto eu estudava isso é incrível, é sensacional. E agora eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado. Porque a gente se prende porque alguém falou alguma coisa. A gente se prende porque tal pessoa fez uma coisa que você não gostou. Poxa, fiquei chateado, fiquei triste. Poxa, a Isabela brigou comigo porque eu deixei a toalha em cima da cama. Poxa, a Isabela brigou comigo, porque ela trabalhou o dia inteiro, eu cheguei cedo em casa, não lavei a louça. E aí você começa a criar aquele sentimento, você começa a criar aquela sensação, isso ilustrando, mas muitas vezes nós levamos para coisa muito pior. Poxa, porque o fulano do trabalho falou de mim isso, sendo que não era verdade. Poxa, porque enquanto eu estava atravessando a rua, por exemplo, uma pessoa quase me atropelou e ainda me ofendeu. E você vai carregando isso, aquele sentimento, aquela coisa toda. E não onde vem o perdão nisso tudo, gente? E não onde vem o perdão? E você vai começando a criar aquele sentimento e você começa a julgar as pessoas pelos seus atos, que muitas vezes também são incompreendidos. Porque é engraçado como nós buscamos, ao tempo todo, querer o perdão das pessoas, mas não queremos perdoar. Quantas vezes nós erramos e erramos uma vez atrás da outra, e as outras pessoas não têm o direito de errar? Qual que é o sentido disso? Se você tem uma natureza humana que pode errar, eu tinha até colocado uma outra coisa. Eu tinha colocado uma natureza pecaminosa. Mas depois eu preferi mudar para uma natureza humana. Porque a partir que você entende o pecado, você evita cada vez mais o pecado. Mas se você tem uma natureza humana, você está propício a errar. Eu falo muito isso para a Isabela, que eu vejo uma coisa entre erro e acerto. Para mim, o errado é aquilo que está claro para você. Você pegar uma pedra e tacar no vidro é errado. Você ofender uma pessoa é errado. Você quebrar os mandamentos é errado. Mas a partir do momento que você tenta algo diferente, e o tentar é você crescer, é você ser diferente, é você inovar, como você vai dizer que isso é errado? Então, muitas vezes nós nos colocamos em pontos em que nós nos prendemos por você achar que está errado. E aí você começa a se julgar. E aí você começa a colocar um peso em cima de você que não existe. Eu não sou uma boa pessoa. Poxa, nada dá certo, nada do que eu faço. Eu sou ruim, eu não deveria ter nascido. E quem disse? Quem é que falou isso para você? Muitas vezes a gente se deixa levar pela visão dos outros. Nós nos deixamos levar pelo que as pessoas querem que nós sejamos.
E muitas vezes você esquece do que Deus quer para você. Você esquece do que Deus tem para sua vida. Você esquece de toda a trajetória que Deus traçou, de todo o esforço que Jesus teve lá atrás, para você hoje ter o direito de viver, o direito de prosperar, o direito de evoluir, para se jogar em uma cadeia, e você mesmo tranca a chave, e você joga a chave fora. E se alguém te dá a chave, você joga fora de novo, porque você fala, não quero sair. Você quer viver nesse ciclo, cara. E uma coisa bem legal mesmo, é que quando a gente entende, ou melhor, quando a gente ouve sobre o perdão, ou melhor, que o perdão é um mandamento, muitas pessoas pensam que mandamento é uma coisa empurrada goela abaixo. Quantas vezes já ouvi pessoas falando que não, mandamento de Deus, como foi uma vez que o cara falou? Ele falou alguma coisa sobre isso, sobre o mandamento de Deus ser algo forte, ou ser algo empurrado goela abaixo. Isso, exatamente. Cara, a partir do momento que você trabalha com Deus, você entende que o mandamento não é algo de forçado. É uma obrigação você fazer. E o perdão é uma obrigação sua. Da mesma forma que você tem por obrigação, eu como pai tenho por obrigação todos os dias sair, trazer o sustento para minha família, eu tenho por obrigação como cristão, perdoar. Eu tenho como obrigação perdoar. E se eu não perdoar? Eu estou quebrando o mandamento. Se eu estou quebrando o mandamento, eu estou perdendo uma conexão forte com Deus. Porque a partir do momento que eu não tenho relação com ninguém aqui embaixo, eu não tenho relação lá em cima. Está tudo quebrado. Você está quebrando uma linha direta sua com Deus. Você está se anulando com Deus. Você está esquecendo de que Deus, ou melhor, você está se desfazendo de uma imagem que você deveria ser dele. Você não é mais uma imagem a partir do momento que você quebra essa conexão. E é forte falar isso, mas é a verdade, porque a partir do momento que nós quebramos, é um pecado. Você anulou um mandamento de Deus, assim como diz que não adulterás. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você não perdoa, não existe amor. Aonde está Deus? Aonde está Deus no meio disso? Eu gosto quando você faz assim. Cara, toda vez que eu estou aqui embaixo, que o pastor, e tem alguém pregando aqui, o pastor vem, cara, isso é exato. Nossa, cara, é gostoso de ouvir, é gostoso. E é contagiante, porque a gente sente a presença do Espírito cada vez mais. E mesmo no silêncio, eu sei que o Espírito está aqui. Eu sei que não é preciso o glória a Deus, o aleluia, porque eu sei que em todo momento Deus está cuidando. Você viu? Vamos lá. As causas e os efeitos do perdão e do não perdão. Perdoar é você esquecer o erro, abandonar o ego, assumir a identidade de Cristo e permitir que Deus continue te guiando. Pedir perdão é reconhecer os seus erros, ser humilde e entender a dor ou o problema que ocasionou ao próximo. E isso é gostoso demais, quando você pede perdão ou quando você recebe o perdão. Porque a partir dali, algo está sendo quebrado. E antes de eu continuar, eu quero pegar a parte do não perdoar. Não perdoar é ignorar o arrependimento do outro, ignorar a natureza humana, esquecer do mandamento de Deus e aceitar que Ele não irá te perdoar. Não pedir perdão é admitir o seu ego inflado, não se preocupar com o sentimento do próximo, carregar consigo o que não te pertence. E aí ontem à noite eu estava pensando nisso e eu comecei a trazer essas coisas e escrever. E entenda uma coisa: as pessoas vão te ferir aonde você estiver, por onde você passar na sua trajetória. Situações e situações e situações e situações vão aparecer. E isso vai fazer com que as pessoas, ou melhor, que você crie uma visão diferente das pessoas de acordo com a atitude que elas têm com você. Isso é natural, porque é comum. Principalmente, a partir do momento que você está aqui dentro, lá fora você vai buscar pessoas que sejam iguais às que estão aqui dentro. E a partir do momento que você encontra uma pessoa que te toca diferente, na palavra, no jeito de ser, em alguma atitude, porque isso te toca, e você entender e você vê, poxa, essa pessoa não é igual a 100,
Não é assim porque eu sou assim, 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 é diferente de mim, vai criar um conflito dentro de você. O que você vai fazer? Muitas vezes você vai julgar, e dependendo da ação daquela pessoa, às vezes ela pode ter ações contra você a ponto de te fazer, a ponto de te machucar. Enquanto ela te machuca, cabe a você entender que você tem que perdoar ela, porque ela não está no mesmo processo que você. Independente do que aconteça lá fora, as pessoas também precisam do perdão por não viverem uma coisa assim que você vive. Da mesma forma que você também pode machucar outras pessoas, consequentemente isso vai trazer sentimentos, isso vai trazer ações e reações, e cabe a você ir atrás e entender que você também ocasiona algum sentimento dentro de uma pessoa, porque é natural. E quanto mais nós reconhecemos isso, mais isso fica evidente. E uma coisa que eu coloco para mim, a partir do momento que você caiu, depois de 2 dias de tentativas, você está lá, no primeiro dia, trabalhando, legal, poxa, fui dormir, que legal, deu certo. Segundo dia, não deu certo, fulano falou isso, isso e isso, desceu para o meu coração. Perdão por isso, te perdoo por isso, isso e isso. A próxima vez, não caia nos 2 dias, caia depois de uma semana. Tente cada vez mais, seja cada vez mais, prospere cada vez mais. Passou-se uma semana, caiu de novo, cara, que difícil. Mais uma vez, na próxima 2 semanas, na próxima 1 mês, na próxima 6 meses, 1 ano. E aonde vem? Da onde vem tudo isso? Daquele cara que não está mais ali, ó. Daquele cara que não está mais ali. Ele já morreu por isso. O ato do perdão dele, no dia do paralítico, cara, eu estava lendo isso ontem. Quando Jesus perdoa o paralítico no meio de todo mundo, ele diz claramente, eu vou mostrar, vou abrir aqui, Marcos 2. Marcos 2, 10 ao 12. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou, na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Esse ato do paralítico, esse momento do paralítico, você já parou para imaginar que esse paralítico pode ser você por você não liberar o perdão? Por você estar retendo um sentimento que não é de Deus? Porque, como eu disse, a partir do momento que você retém uma coisa que não é de Deus, Deus não vai agir. Está com ódio? Deus não vai fazer. Está com raiva? Deus não vai fazer. Passou o dia inteiro. A palavra diz que não se põe o sol sobre a sua ira. Cara, dê o dia, não espera acabar o dia para resolver o problema. Vai atrás, resolva. Peça perdão ou perdoe, porque a pessoa que correu atrás de você, ela também está com sentimento, e ela está buscando aquilo com você. Se você não está perdoando, ela está perdoada aqui. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Vamos atrás do perdão. Deus não está fazendo, ou melhor, pessoa não está perdoando, não se preocupe com isso. Deus, ele te perdoa. Porque Deus vê no seu coração toda a ação e todo o trabalho que você tem. Você não está perdoando, ela está sendo perdoada porque ela foi atrás de você pedir perdão. E é isso, é essa essência que tem que queimar dentro dos nossos corações cada dia mais. É você entender que dentro do perdão você tem a todo momento Deus trabalhando com você na vertical enquanto você está fazendo o horizontal. Se você deixa de fazer isso, você cava um buraco. E eu estava pensando isso hoje vindo para cá no carro. A partir do momento que você agarra um sentimento, você cava um buraco. E a cada dia mais esse buraco vai ficando mais fundo, mais fundo, mais fundo. Daqui a pouco você está socado embaixo da terra em 20 metros. E como você sobe? Agora imagine a partir do momento que você pede o perdão. Uma simbologia bem legal é como se eu pegasse esse copo vazio e eu colocasse uma bolinha aqui dentro. E Jesus é toda essa água aqui, ó. E a partir do momento que eu jogar a água dentro do buraco, essa bolinha vai subir. E você, essa bolinha subindo. A partir do momento que você pede o perdão, que você se libera, Deus entra e Ele te tira do fundo do poço e te leva para cima. Cara, e você não tem ideia do sentimento, da sensação que é isso.
Você está presente na frente de um Deus, cumprindo tudo que Ele te passa, cumprindo passo a passo, uma de cada vez. E Deus te tirando do fundo do poço, porque você entendeu, você cumpriu o mandamento, e Ele te coloca na frente para você ir embora. E ali você já está longe daquilo. E a cada dia mais é isso que nós precisamos fazer. É você se libertar desse buraco, é você sair dessa prisão. É você permitir que as pessoas que tragam a chave para você, em vez de você pegar a chave e jogar fora, você permita que elas abram a cela e te liberem. Que você veja a luz do dia. Só que muitas vezes aí isso acontece. Nós temos uma pessoa que está ali na nossa frente, pedindo perdão, querendo liberar aquele sentimento, porque consequentemente, da mesma forma que para você é difícil, para ela também é. A partir do momento que você tem alguém se conectando com você, querendo se libertar daquilo, se você não quer crescer junto, você vai ficar para trás, porque Deus não vai esperar você. Deus não habita em sentimento ruim. Deus não, cara, não tem jeito, não bate. Entende? Como nós falamos, o bem e o mal não se misturam. Não adianta você querer fazer as coisas e querer ao mesmo tempo que Deus tem atitudes na sua vida. Faça, transforme, crie, te leve para os lugares se você nem perdoar está fazendo. E na onde que fica você? O perdão dele não vem para ti, cara. Infelizmente não vem. Em Mateus 6, 14 e 15, falando um pouco dessa relação vertical e horizontal. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E aí na oração, nós dizemos, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E quantas vezes você está perdoando aquele que te ofendeu? No seu dia, quantas vezes você para e entende que aquele que está do seu lado também é um ser humano? Aquele também é um espelho de Deus. E quantas vezes eu cheguei na minha casa, e a gente briga, e a gente fala que tem que falar, e eu não perdoo. De que adianta eu viver no mesmo teto com uma pessoa que eu não perdoo a mesma pessoa? A mãe do meu filho, a minha esposa, ou o meu marido, independente do que você pensar, o meu filho, meus parentes, os meus amigos, as pessoas que vivem ao meu redor, porque elas têm o direito de errar. Quem sou eu para dizer que ela não pode errar e pecar contra mim? A pergunta é, quantas vezes estou disposto? Será que realmente eu vou perdoar 70 vezes 7? Será que realmente eu vou dar o braço a torcer? Você já parou, talvez um sentimento que crie dentro de você é você olhar para isso e dizer que você está se humilhando. E realmente, você está se humilhando, você está sendo humilde. Você está sendo um filho de Deus. Se colocando, se prostrando e entendendo que aquele do outro lado também erra. Assim como você erra, e você já errou, e você errará muito mais. E aqui em Mateus 2, 10, 12, cara, aqui eu coloquei assim: para aprender a perdoar é preciso você entender o que o perdão te ensina. Quantas vezes eu posso falar por mim mesmo, por muitas vezes eu me deixei levar pelas pessoas, pelo jeito que as pessoas falavam, por criar uma imagem falsa na minha cabeça de algumas pessoas, por intermédio de outras, e eu criava um julgamento, e eu criava um preconceito contra aquela pessoa, sem ao menos conhecer. E muitas vezes não me dei o direito, e tá puxando, esse menino é engraçado demais, e quantas vezes não me permiti conhecer a fundo uma pessoa, simplesmente por um preconceito de uma pessoa ter falado alguma coisa diferente. E você quebra um vínculo, porque aquela pessoa, ela pode ter muita coisa a agregar. E durante o tempo que eu não conversava com a pessoa, eu não queria conversar com a pessoa, não, porque esse fulano é isso e aquilo, poxa, porque o cara me falou tal coisa, não é legal, não quero isso pra mim. E todas as vezes que a pessoa passava, todas as vezes que a pessoa queria uma conexão, eu não criava essa conexão. E ali não faz muito sentido. Se eu estou quebrando alguma coisa sem ao menos conhecer, Deus já não está trabalhando. Até que um certo dia, eu estava no hospital, e eu
por coincidência eu descobri que ele estava nesse hospital também. E aí conversando, ele de repente apareceu e eu já parei, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Não fica aqui não, cara, vai embora. Na minha cabeça já estava, não quero falar com ele, não vou puxar muito assunto, vou ser sociável até o ponto de que ele vai querer ir embora daqui, não vou dar muita bola para ele. E beleza. Só que o cara não foi embora. Ele ficou lá do meu lado. E passaram-se 1, 2, 3 horas, de repente quando eu vi eu estava almoçando com ele. De repente a gente começou a bater um papo legal e eu, o cara não é nada disso que eu estava pensando. Nada disso. E aí onde doeu? Ali foi onde doeu. Porque enquanto a gente conversava, ele falou assim pra mim, a gente conversando sobre algumas coisas do trabalho, aí ele comentou pra mim que ele tinha ido pra fora, e, poxa, fui fazer um treinamento fora, tal, e assim, bem legal lá, mas eu voltei antes. Mas como assim você voltou antes, cara? 2 semanas fora, um monte de coisa legal. Ele falou, então, é que eu tive que voltar porque eu tive um problema de família. A minha mãe teve câncer e quando eu cheguei ela já tinha morrido. E todo esse tempo, ele fazendo as coisas, na minha cabeça eu estava, poxa, o cara tá lá, fazendo, e eu aqui. Poxa, por que ele e eu não? Poxa, eu comecei a criar um sentimento errado contra ele. E se você cria um sentimento errado contra alguém, você está julgando. Se você está julgando, você anula uma conexão sua com Deus muito forte. E aí, nesse dia, cara, depois eu liguei pro meu pai, e a gente conversando no carro, eu falei, cara, como eu sou idiota. A ponto de criar um sentimento errado por uma pessoa, por conta de alguma coisa que alguém falou. E você se priva de viver experiências, você se priva de ter uma conexão com Deus, você se priva de conhecer coisas novas. Entenda, Deus não vai habitar na maldade. Deus não vai habitar no erro, Deus não vai habitar nas coisas que o homem coloca a mão. Porque Deus está acima disso. E se você está dependendo de homens para fazer as coisas, você está buscando no lugar errado. É Deus que tem que trabalhar. Se você está buscando, de novo, se você está buscando as suas coisas nas mãos dos homens, larga a mão. Não é seu. Não é para você. Pode ter certeza disso. E foi o que aconteceu comigo, esse sentimento, e eu entendi, trabalhei isso dentro de mim, mas o que mais doeu foi ver aquele cara, infelizmente tendo a oportunidade de ir embora, pelo breve momento, porque eu creio que em nome de Jesus vai voltar. Eu sei que vai voltar, porque depois daquele dia eu criei um sentimento tão forte por ele, que a gente bateu um papo tão legal depois de alguns dias, e aí aos poucos mais fui conhecendo ele, e eu fui me libertando de um sentimento de culpa, porque a culpa também é algo que te prende. E a culpa, vamos lá? A culpa, a dívida, o rancor, a raiva, sentimentos negativos não pertencem a Deus. Não pertencem a Ele. Ele não vai trabalhar em cima de você enquanto você continuar com esses sentimentos. Pelo contrário, Ele vai trazer situações para te tirar desses sentimentos. Deus vai cada vez mais trabalhar, te levando e te levando e te levando. Se Ele tiver que te colocar no deserto por 40 dias, para você trabalhar, para você crescer. Porque enquanto Jesus estava no deserto, foi o tempo final dele. De crescer, de fechar o ministério dele e se proclamar como filho de Deus. 40 dias Jesus passou no deserto. 40 dias. Eu imagino, assim, se imagine passando 40 dias sem comer e sem beber. Por mais que ele fosse homem e ao mesmo tempo Deus, lembrando que ele era homem. E Jesus sendo homem, por tudo que ele passou, ele não sentiu nada disso, porque a presença do Espírito habitava sobre ele. E hoje nós temos esse acesso de uma maneira tão forte, que muitas vezes nós esquecemos do que temos aqui dentro. Muitas vezes nós esquecemos da imagem que nós somos. Muitas vezes vemos pessoas com atitudes e atitudes e atitudes, e muitas vezes nos colocamos em um trono acima de todos, sendo juízes, sendo os escravos do nosso sentimento que não deveria existir. O sentimento de culpa, de ódio, de rancor, de ressentimento e tudo que não pertence a Deus. E a partir disso, o que eu peço a Deus é que a gente se liberte cada vez mais. Que o sentimento de culpa não habite em você. Por mais que muitas vezes nós possamos pisar errado, pisar falso,
acabar dando uma escorregada, machucando alguém, que isso seja livre dentro de você. Não tenha medo de pedir perdão. Não pense antes de pedir perdão. Cumpra o mandamento do perdão. Da mesma forma, perdoe. Porque do outro lado também tem uma alma sedenta por isso. Do outro lado também tem alguém que precisa ser liberto. E entenda que enquanto você não perdoa, Deus não vai, cara. Não vai trabalhar. Se liberte disso antes que isso te jogue dentro de um buraco. E o problema de você parar num buraco é que ninguém vai te ver. Todas as pessoas vão passar por você. Você está dentro de um buraco e ninguém vai te ver. Enquanto você não permitir que Deus entre, que Deus flua, que Deus habite, que Deus te tire lá do fundo, como a água faz com a pedra. É simples, é justo, vem dele. Com Deus não tem confusão, com Deus não tem erro. Com Deus não tem aquela dúvida, com Deus não tem aquele sentimento estranho. Com Deus não tem nada disso, é simples, é para ser fácil. E incrível, por ser fácil, né? A gente fala do perdão, agora parece algo difícil. Ou melhor, espero que para você tenha parecido algo difícil no começo, e não agora. Espero que realmente agora você veja o perdão como uma coisa simples e fácil de executar. Porque se você ficar preso a esse sentimento, o seu perdão cada vez vai ser mais difícil de sair dessa boca aí. Abra o coração. Deixe que o Espírito habite, deixe que o Espírito transforme, deixe que o Espírito faça da maneira que ele tem que fazer. Não pense nos homens, não pense na vontade do outro, não pense no que os outros vão falar. Pelo contrário, pense no que você está fazendo. Você está se libertando disso, você está cumprindo a palavra de Deus. Você está permitindo que a outra pessoa viva e você também viva. Porque se você se liberta disso, você prospera. É simples, é detalhe por detalhe que Deus trabalha. E é nos seus detalhes que Ele está enxergando cada passo que você dá. É nos seus detalhes que Deus vê os caminhos, as palavras, as ações. E cada pedacinho disso é uma essência de Deus dentro de você. É uma manifestação do seu Espírito Santo. E é o que eu peço para você essa noite. Amém? É isso aí.